Boa tarde, Pastor Rony. Boa tarde, convidados do bate-papo desta terça-feira. Como poderíamos viver um recomeço? Meus convidados, como a gente pode viver um recomeço? Eu acho que a principal forma de falarmos de recomeço é com relação ao novo nascimento, né? Então, acho que é a forma onde fica mais evidente essa oportunidade de recomeçar de novo é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e todas as coisas se fazem novas, né? Mas se você já um dia entregou e necessita de um recomeço, né, eu costumo dizer que enquanto há vida, há esperança de nós revermos os nossos conceitos, arrependermos, confessarmos o pecado e começar de novo. Pastor, e como que se dá esse recomeço? O que eu preciso fazer? Independente de qual área seja, qual o caminho que eu tenho que seguir? A princípio parece até ser redundância, né? Mas é necessário recomeçar, né? E a segunda chance, essa construção de que Deus nos proporciona a segunda chance, Ele realmente, né? Ele promove, né? Ele nos oferece esse recomeço e nos dá ferramentas para isso. Agora, é interessante que nós olhemos para o recomeço como uma nova possibilidade de acertar, né? Muitas das vezes nós temos, seja no estudo, seja no trabalho, né? Novas chances, novas oportunidades e continuamos cometendo equívocos, erros, né? Isso na vida espiritual, a gente tem a clássica história de Saul e Davi, né? Que Saul foi um homem chamado a ser rei de Israel, mas pela teimosia, pela a atitude equivocada a qual tomou, né, ele teve ali o seu reinado revogado. E Davi, né, quando nós lembramos lá das cantoras, das lavadeiras, né, se Saul matou 1000, Davi matou 10.000, eu acho que a gente poderia cantar, Saul errou 1000, mas Davi errou 10.000. E, no entanto, né, Davi teve seu recomeço, né? Davi, ele se humilhou, se vestiu de pano de saco quando necessário. Então é importante que no processo de recomeçar, se permitir, né, fazer um novo caminho, se permitir relacionar, se permitir conhecer aquilo que vai trazer transformação, uma vez que você passou por esse processo já de ter uma segunda chance, né, seja profissionalmente, espiritualmente, fisicamente. É interessante também a gente lembrar sempre da graça e misericórdia de Deus, né? Porque quando nós erramos, é natural que nós venhamos merecer a punição. Exato. É natural a gente colher tantas consequências e vamos colher algumas mesmo. Mas a graça e a misericórdia de Deus é que nos habilita a recomeçar. Exato. Você olha, por exemplo, a história de Pedro, quando ele pecou, ele negou a Cristo e Jesus veio e deu a ele a oportunidade de recomeçar. E o mais interessante é que quando Pedro tem aquele troca de olhar com Jesus, né? Jesus fitou os olhos nele. Eu aprendo muito ali que se Pedro olhasse para si mesmo, para o seu fracasso, ele faria como Judas. Mas como ele olhou para Jesus, e em Jesus você sempre vai encontrar graça e misericórdia, então você encontra a oportunidade de recomeço. E recomeçar envolve muita abnegação, porque como a própria palavra diz, recomeçar é começar de novo. E hoje, por orgulho, muitas pessoas têm dificuldade de voltar para o final da fila, de começar do zero, de recomeçar. Como a própria história de Davi, que ele era um rei e ele não teve vergonha de expor ali a falha dele, o pecado dele e começar do zero. Recomeçar envolve humildade e abnegação. E eu acho que uma palavra-chave, porque hoje em dia muitas pessoas fazem planos de sempre recomeçar. Amanhã eu vou recomeçar isso, vou recomeçar o meu casamento, início de ano, meu ministério, assim. Início de ano, segunda-feira. Eu acho que uma palavra-chave do recomeço é atitude. Porque se você planejar um recomeço, mas se você não tomar atitude de começar o recomeço, nada vai acontecer. Exatamente. E isso tem uma parcela do homem, né, pastor? Sem dúvida, né? A gente pegando aqui no primórdio, né, das Sagradas Escrituras, em Gênesis, quando a gente vê a criação do homem e uma palavra de Deus, tanto quanto dura para Adão, né? Certamente, quando comeres daquele fruto, morrerás. No entanto, Adão viveu 900, né? Deus se equivocou? Não, a palavra de Deus ela se cumpriu, né? E Adão, no seu fragmento, no seu cisma com o relacionamento com Deus, ele discipulou Abel e Caim, o tanto que ofereceram sacrifícios. Um aprendeu, o outro
manteve-se no equívoco, né? E teve a sua marca negativa. Então, realmente, o homem, ele precisa trazer em si, eu gosto muito de um termo compartilhado entre alguns colegas, que é a multiforme graça de Deus, né? É realmente essa relação, essa possibilidade de ter o recomeço, né? Até quando? Enquanto houver vida, né? Porque enquanto a vida é esperança, né? E aí, posteriormente a isso, aí já é um outro departamento, né? Que nós fiquemos nessa expectativa de que o Senhor, Ele quer nos dar um recomeço, mas é necessário que nós respondamos, possamos reagir a esse recomeço de uma forma transformadora, de uma forma positiva. É a atitude que o Jarrell falou, né? Exato. Chama-se de Jarrell. Pode ser. O pastor Jarrell falou sobre essa atitude, né? Tem muita gente que não consegue ter atitude para recomeçar por causa da culpa que ele carrega. E aí a pessoa fica assim, eu não mereço, eu não fiz por onde, e o diabo coloca sofismas e aprisiona. A melhor maneira de recomeçar, independente se é nascer de novo ou um cristão recomeçar, de fato é olhar para Jesus, né, Jael? Verdade. Essa questão da culpa é algo que tem pegado muitas pessoas. Tinha um rapaz que eu discipulava e ele abriu mão do crime, abriu mão do tráfico, abriu mão das drogas, venceu tudo. Mas o que pegava na vida dele era a culpa daquilo que ele havia feito no passado. Infelizmente, ele não conseguiu se ver livre da condenação, livre do pecado, livre da culpa. E, infelizmente, ele acabou retrocedendo por causa justamente dessa questão da culpa. Então, a culpa é uma barreira que muitas vezes nos impede de recomeçar realmente. Verdade. Por isso que o recomeço também passa pela fé. Porque fé é chamar a existência, né? Você não está vendo, mas você crê. E o perdão não tem como adquiri-lo se não for pela fé. Você não está vendo Jesus morrer por você, você não está ali participando daquele momento, não é algo que está fisicamente diante de você, mas a Escritura te dá esse respaldo. Se você confessa ao Senhor, Ele te perdoa, te purifica. Se você confessa ao outro, você encontra cura. E tem muita gente que tem esse bloqueio, né, pastor? Você expõe a Escritura para ele, ele fala, não, eu creio, mas nas atitudes dele ele continua vivendo como se não cresce. Sem dúvida. E o clássico Salmo 51, né, que é a maior declaração de recomeço, de renúncia. A oração mais honesta de Davi, né? E assim, vamos ser bem francos, gente, a pessoa ela chega ao ponto de dizer, né, o meu pecado, ele está diante de mim, ele está me corroendo, né? E ele não ficou só na lamentação, porque muitos têm essa geração, né, o pastor comentou muito bem, quantas pessoas nós não recebemos por dia, por semana na igreja, com suas lamentações, com seus problemas e literalmente derramando tudo ali que há de mal. Mas quando você proporciona a ele transformação e mudança, a pessoa ela se sente indigna. E o Salmo 51, lá no versículo 10, Davi, depois de ter rasgado o coração e confessado os seus pecados, ele clamou, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Então hoje, né, quando nós falamos sobre recomeço, eu acredito que é um assunto mais que atual, é necessário para uma geração sofrida, uma geração que tem vivenciado assim, tempos tão difíceis. Gente, é possível, né? Mas é necessário buscar primeiramente no Senhor, porque é Ele que nos restaura, né? Mas nós temos pastores, igrejas, irmãos, pessoas de idoneidade, integridade, que podem ser nossos auxiliadores nesse processo. E é interessante que Davi, ele cometeu os dois pecados que, entre aspas, são os pecados piores aos olhos da sociedade, né? Que é o adultério e o homicídio. E ainda assim, hoje nós não conhecemos Davi, o adúltero, Davi, o homicida. Nós conhecemos o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, para a gente recomeçar, a gente precisa reconhecer o poder e a graça de Deus que está disponível. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Tem um Salmo, o Salmo 32, que eu acho muito bonito, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
Ele expõe, né, que ele estava em pecado, que enquanto ele guarda o pecado, aquilo fazia mal para ele, a culpa. Ele usa uma expressão que a tua mão pesava sobre mim, mas na verdade a própria consciência humana pesa. E quando há confissão, quando você põe para fora o lixo, você abre a porta para o recomeço, porque o céu se abre. E isso nos traz uma outra verdade sobre o recomeço, que é a necessidade de arrependimento. Exatamente. Muitas pessoas querem recomeçar, mas elas não estão dispostas a assumir os seus erros. Quer recomeçar ali escondidinho e tal, não quer expor o seu pecado, como Davi, ele fazia sem nenhum problema, né? Então, para nós termos um recomeço, você que está assistindo aí, o primeiro passo é você reconhecer que precisa recomeçar. Porque senão, como que vai acontecer isso? E a necessidade de se arrepender. Né? Aí já é um primeiro passo para o recomeço. Eu penso que quando o homem perde a capacidade de se arrepender, não há mais esperança para ele. Porque toda a esperança em Cristo passa pelo arrependimento e a confissão. Verdade. Por exemplo, quando eu recebo alguém no gabinete que vem confessar um pecado, e aí a pessoa vem quebrado, arrebentado, envergonhado, chorando e tal, e se sentindo pó, assim, o lixo, aí eu falo para ele assim, irmão, você veio na melhor condição. E está se sentindo pior, né? Eu falo, você veio na melhor condição, porque se você não estivesse chorando, se você não tivesse arrependido genuinamente, não sentindo dor e nem vergonha na cara, não tinha mais esperança para você. Se você tem vergonha na cara e está mal, é porque o Espírito Santo está te convencendo do seu pecado. E aí te abre porta para recomeço. Verdade. Agora, é o que você disse, tem pessoas que não têm a humildade para arrepender, para reconhecer que errou. E ele quer recomeçar como? Escondendo debaixo do tapete. É como aquele adúltero, né? Que ele quer recomeçar o casamento, mas não confessa que adulterou. É como o ladrão que quer recomeçar a vida, mas não confessa que roubou. Sem confissão, não há remissão. Correto, Jair? E é interessante que quando, por exemplo, Zaqueu, né? Acho que foi Zaqueu mesmo, que quando ele encontrou com Jesus, ele se disponibilizou a pagar tudo aquilo que ele tinha deixado para trás, tudo aquilo que devia, né? E até mais. Até mais. Então, para recomeçar, é preciso ter muita coragem, né? Zaqueu não precisou nem de delação premiada, ele mesmo se entregou. Ele mesmo se delatou. Foi justo. E ele já falou, Jesus, eu vou buscar meu dinheiro na Suíça, eu vou devolver todo. Nem sabia que tinha dinheiro na Suíça, eu vou buscar, né? Falando nos dias de hoje. Verdade. Hoje as pessoas escondem o máximo que pode, então não há recomeço. Para recomeçar, você que está assistindo, talvez tenha pecado na sua vida, está pesando a sua vida, está amarrando a sua vida, atrapalhando seus relacionamentos. Primeira coisa, vai para o teu quarto em arrependimento, se rasga diante de Deus e procure a pessoa que você cometeu esse pecado e confesse, porque na confissão há perdão. Tem uma participação aqui pelo WhatsApp que eu quero registrar, na verdade não tem um nome, mas está dizendo assim, para ter um recomeço de verdade... Boa tarde, na opinião de vocês é preciso ter um recomeço da verdadeira palavra nos dias de hoje? Sem dúvida. Né? Uma reforma, né? É uma palavra. Os reformadores já disseram isso, né? Que nós vivemos em constante reforma, né? É uma igreja que está em processo de resgatar, e principalmente nos dias de hoje. Eu creio que essa pergunta, né, do nosso participante, não mandou o nome, né? Se puder, manda pra gente identificar, mas principalmente nos dias de hoje, porque o evangelho, ele sempre foi a contramão do sistema. Né? E hoje nós vivemos num mundo onde o mal feito fica debaixo do tapete. E o errado é o certo. O errado é o certo. Verdade. Né? E aí nós sabemos aí dos dois, talvez dos piores males do século XXI, que é a depressão e o câncer. Né? E para pensar um pouco na origem disso. São enfermidades internas, são alimentos que você faz que não é necessariamente físicos, mas emocionais, espirituais, que te aprisionam e te causam todos esses malefícios. Então, quando você pega a pessoa de Jesus, né? E Jesus, ele teve várias oportunidades. As pessoas dizem assim, mas Jesus, ele era Deus. Mas o cara foi tentado. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Jesus era Deus, mas ele chegou para o Pai e disse, Senhor, está pesado, é possível passar de mim esse cálice? Mas seja feita a tua vontade. Então, o processo de se permitir, né, o processo de se doar, o processo de viver um recomeço, é um processo de negar a si mesmo, é um processo de ver na contramão do sistema. Né? Hoje, o mundo ele fala, não, o homem ele pode ter quantas mulheres quiser, contanto que as outras não saibam. Né? Hoje, as mulheres estão vivendo na igualdade de gênero, que, não, eu também posso sair para balada. Gente, enquanto nós não pegarmos que
o mundo, ele é a contramão do evangelho e nós vivemos na contramão do mundo, né? Como Coríntios fala, né? A loucura dos homens e a sabedoria de Deus, nós vamos viver, né? Esse dilema de não acreditar no recomeço, de não crer que Deus vai fazer a obra, porque Ele quer fazer, mas nós não permitimos. E ele chama a atenção, né, algo que nesse comentário aqui sobre recomeçar, no sentido da palavra, da pregação da palavra, do contexto teológico. E hoje no Brasil e no mundo a gente tem N correntes teológicas e as pessoas estão fugindo da simplicidade do Evangelho. Eu acho que o que falta para nós é isso, né, Leandro? Jarrel. É voltar para a simplicidade do Evangelho. É verdade. Sempre há tempo da gente recomeçar, no sentido mesmo de voltar para a palavra. Porque a própria Bíblia, ela é o livro dos recomeços. Né? Desde a queda de Adão, né? Foi o primeiro recomeço. Foi o primeiro recomeço. Então, e é interessante que quem foi atrás não foi Adão, foi Deus que foi atrás. Ou seja, existe no coração de Deus uma intenção de fazer com que o homem recomeça e dê certo, seja feliz. Deus nunca pensou em causar mal para o homem. Verdade. E isso é interessante porque uma pessoa que está agora assistindo cheia de culpa, cheia de acusação, ouve palavras de condenação, inclusive até dentro da igreja, porque muitas vezes dentro de igreja a pessoa escuta palavras de condenação e não de graça. Só olhar para o Gênesis. Jarrel lembrou bem que Deus foi atrás do Adão. Deus foi atrás para oferecer um recomeço e Deus proporcionou o ato de remissão, a matar um animal, né, a pegar o couro e fazer as vestes, etc. Ali já era uma simbologia do que Jesus iria fazer por nós, dando a vida para que pudéssemos ter um recomeço, e é o mais importante da história do homem, né? Verdade, interessante que todas as outras religiões são formas do homem se aproximar de Deus. Mas nós cristãos, o próprio Deus, ele se religa a nós, ele mesmo se aproxima de nós. Ele instituiu o sacrifício, né, como uma forma de aproximação, e na plenitude dos tempos, como diz a palavra, ele foi e enviou o seu Filho, que foi o próprio Deus, né, entre nós. E como se não bastasse, depois que Jesus ele foi elevado aos céus, ele envia o seu Espírito Santo para que seja o Deus em nós, né? Então Deus é um Deus de proximidade, de recomeço, de proximidade mesmo. É isso aí, nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco temos um recomeço do programa. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui na Rede Super e nós estamos falando sobre recomeço. Será que Deus sempre tem um recomeço para a sua vida? E para a gente continuar, nós vamos ouvir uma pergunta da nossa repórter Vanessa. Dizem que Deus sempre nos dá uma segunda chance, mas será que existe alguma área da nossa vida que não teremos essa segunda oportunidade? Meus queridos, eu estava lá em casa pensando sobre isso. Biblicamente, tem alguns crivos, né? Por exemplo, um segundo casamento. Biblicamente, qualquer um pode casar de novo? Pano pra manga. Aí foi polêmico, né? Então, o Sermão do Monte, Jesus, ele ressalta isso de uma forma muito clara, né? A não ser aquele que é pego no adultério, né? Ele não deve se casar de novo, né? A própria lei mosaica, ela foi dada que o segundo casamento, né? A separação, enfim, ela é dada pela dureza do coração do homem. Só que, em vez de eu pensar, né, e construir uma perspectiva de que existem crivos legais, né, eu creio na multiforme graça de Deus, como eu disse, né, no tape anterior. E a graça do Senhor, ela superabundou. A graça do Senhor superabundou. Então, existe algum processo, pelo menos eu, quando eu estava pensando sobre recomeço, eu me lembrei da passagem, né, que declara que quando nós descermos à sepultura, ali vai findar tudo. Ali é o fim, né? Depois disso, nós cristãos, né, nós temos essa perspectiva que nós não teremos uma segunda vida, uma terceira, uma quarta vida. Eu não acertei agora, na minha próxima reencarnação. Isso pra gente não existe. Esse ponto para mim é inegociável. Eu só tenho uma vida e nessa vida ou eu vou ter a vida eterna ou a morte eterna. Mas enquanto houver fôlego, para mim há esperança. Então eu creio, né, que mesmo nessas áreas que sejam tão complexas, né, como diz, mas biblicamente o segundo casamento está errado. Biblicamente fala que o perdão, ele é maior do que qualquer outra coisa. Então a mulher que foi traída, o homem que foi traído, né, que separou, enfim, houve perdão, houve graça, houve recomeço, né? Davi teve essa questão com Betseba.
foi muito complicada a situação, e era uma outra questão, uma outra época, um outro costume, era permitido vários casamentos, né? Então, enfim, eu percebo que a graça de Deus, ela vem emergindo a segunda chance. Ela proporciona talvez um leque que, por mais que teologicamente haja controvérsias, eu creio que é melhor. A graça do Senhor, ela é superabundante. Muitas pessoas querem recomeçar um casamento, mas com outro cônjuge, né? Aí não vale. Eu acho que recomeçar é começar. Eu conheço várias pessoas, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo também conhece, de pessoas que tinham um casamento destruído, acabado, já moravam, né, já anos de divórcio, e que depois que o evangelho entrou, depois que o arrependimento entrou, depois que o perdão entrou, esses casamentos eles foram reatados, e foi literalmente um começo, um recomeço, né? Transformou água e vinho, pessoas que fizeram uma nova lua de mel. Já vi pessoas que nem contabilizam os anos de casamento anteriores, de tamanho recomeço, né? Tamanha marca que esse na igreja a gente vive isso sempre, né? Nos aconselhamentos de casais, né? O pastor citou uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Hoje parece que nós redescobrimos a graça, e uma graça que sobrepõe a Escritura. E esse é o medo que eu tenho hoje de algumas pregações sobre a graça. O crivo bíblico não altera. Casamento é uma aliança, aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Eu tenho o hábito de dizer no altar, quando os noivos vão trocar aliança, eu peço para um ficar de frente para o outro e repetir para mim: você é a única pessoa, a partir de hoje, que Deus tem para mim na face da terra. Você crê que é isso mesmo? Creio, estou apaixonado, creio. Aí, quando dá uns B.O. no casamento, vem no meu gabinete, eu lembro, por exemplo, aquele dia? Que ele não foi um teatro. Eu acho que está faltando temor para manter a aliança, porque a diversidade vai ter. Mas as pessoas hoje estão abandonando o casamento por coisas banais. Não é por causa de adultério, coisas banais. Verdade. Claro que quando chega um adultério e você percebe, por isso que é bom ser pastoreado, que o pastor está ali te auxiliando, você percebe que não há arrependimento, não há conversão, não há mudança, aí sim, aplica-se a graça e vamos continuar. Mas tem muita gente abandonando, não só casamento, mas vários tipos de relacionamentos, simplesmente porque não quero mais. E quer recomeçar de qualquer jeito, e não é assim, né? E até mesmo abandonando hoje as suas igrejas, né? Hoje existe um êxodo eclesiástico, né? Não sei se existe essa palavra, mas pode ficar registrado um termo, né? Das pessoas que têm um problema na igreja, com o pastor, com o diácono, com a água, com o copo da igreja. O copo é branco, eu queria um copo amarelo, aí troca de igreja. Vou começar de novo, né? Então, eu chamo isso de migração evangeliquez. Hoje é tão Sabe o que está faltando pra gente? Faltando valores, aliança, princípios. Estamos reconhecer o que realmente é a graça, porque igual foi até um post que você fez, né, um dia desses aí para trás sobre a questão da graça. As pessoas usam a graça como desculpa para pecar, usam a graça como desculpa para Jesus é sangue bom, paz e amor, então estou liberado. Mas a graça, como sempre diz o meu pastor, o pastor William, queria até mandar um abraço para ele, a graça é o que nos habilita a santificarmos. Exatamente, a sair daquela velha vida. Porque se não fosse a graça, a gente não tinha capacidade de sermos santos. Mas a graça nos habilita. Usar uma linguagem assim simples, é como se fosse a graça do avô para com o neto e a graça do pai para com o filho. O avô, ele perdoa, mas ele bajula e aceita qualquer coisa. O pai perdoa, mas corrige e exorta que é mudança. Verdade. O avô, de qualquer jeito. Deus não é avô, Deus é pai. Verdade. E a gente estava falando sobre o Evangelho, né? Eu me baseio a minha vida no Evangelho da cruz, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É claro que nós não queremos banalizar a graça, né? De forma nenhuma. Na verdade, ela é ela é suprema, né? Ela é suprema e de forma nenhuma nós estamos aqui negociando, né, aquilo que o indivíduo agora ele pode fazer qualquer coisa porque a graça sobrepõe. Não, a graça ela caminha junto com a justiça. Mas nós estamos falando aqui de recomeço, nós estamos falando aqui de uma pessoa que percebeu que um processo, um caminho da vida até um determinado momento precisa ser transformado. Porque senão não precisa recomeçar, continua de onde parou. Né? Então dá continuidade. Então nós não estamos falando aqui de continuidade, nós estamos falando de recomeço. E quando Deus proporciona o recomeço, Ele nos proporciona a mudança. E essa mudança, ela gera transformação. E a graça do Senhor, como o irmão disse, né, nós temos aí caminhado já alguns dias aí no pastoreio, para não falar anos, né? E
nós vemos sim realmente casamentos desestruturados, né, sendo reestruturados na presença de Deus. Como eu também recebo, e vocês, a nossa igreja, ela está de portas abertas. Nossa igreja não está com a catraca ali, identificando quem vai poder entrar ou não. Nós estamos recebendo pessoas que vieram de 2, 3 casamentos. E eu não posso fechar a porta para essa pessoa. Eu não posso, Cristo não fechou a porta para ninguém, para Zaqueu, como nós citamos, para mulher adúltera e para tantos outros, né? Então a perspectiva é trazer essa boa nova, trazer esse evangelho. Mas aí que é não interessante que se uma pessoa não era cristã, ela não tinha o conhecimento bíblico, Deus não leva em conta o tempo da ignorância dela e apagou o seu passado. Sim. Agora, um crente que não respeita a aliança e vive quebrando a aliança, talvez nunca converteu. Talvez nunca converteu. E isso é muito sério. E aí é muito sério. Ou ele converteu e é negligente. Ou a gente perceber que quando Davi foi chamado segundo o coração de Deus, ele já conhecia Deus e posterior a isso, quantas vezes ele quebrou aliança com Deus? Né? É um processo contínuo, né? Mas desafiador, que nos desafia a entender e receber. Se ele é convertido, mais cedo ou mais tarde, ele vai se arrepender, vai rasgar suas vestes. Mas o problema é que hoje muitas pessoas, elas permanecem no erro, não querem ser disciplinadas e querem se denominar crente, evangélico, que está tudo bem com Deus. É um religioso. Tem uma participação muito interessante aqui, também não está identificando, mas diz assim, a Bíblia fala para confessar pecados a Deus e não aos homens. E de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Isso é uma verdade? É só para Deus? Então, a Bíblia, existem, né, vários versículos que falam para nós confessarmos o nosso pecado e tal, mas... João 9 fala para confessar a Deus, ele perdoa e purifica. Isso. Ok. Em Timóteo fala que quando vai, né, corrigir ou exortar, que você leve testemunhas, que seja confessado perante Deus e perante a Assembleia, né, da congregação. Você tenta umas 3 vezes internas, não deu, leva para a Assembleia. Exatamente. Então não é só a Deus, né? É o texto fora do contexto aí nesse caso, a citação. E ainda, Tiago 5,16 fala para confessar uns aos outros para ser curados. Curados, verdade. Até em termos emocionais e psicológicos, Claro. A pessoa que te ofendeu lá nos seus olhos, fala, cara, você está liberado, vai em paz. Eu acho que isso está escuro mesmo. E era justamente isso que eu ia falar. Eu creio que se a pessoa ela confessa para Deus, ela vai ser perdoada. Né? Eu não preciso ir confessar para alguém para receber o perdão. Mas essa cura, que é muito comum isso, né? As pessoas entram no nosso gabinete cheias de dúvidas e tal, e querem um conselho. Mas muitas vezes a gente não precisa nem de aconselhar. Porque só o fato da pessoa descarregar aquilo ali, ela já fala, seu pastor, ó. E quando ela está diante de um pastor, né, que é uma representação de Deus aqui ministerialmente para servir as pessoas, parece que há mais esse alívio, né? Eu confessei para um pastor, para um sacerdote, é como se estivesse falando para o próprio Deus. Acho que traz uma cura para a pessoa, um alívio da culpa, né? E essa responsabilidade que nós assumimos, né? Porque somos ovelhas, né? Quando o salmista no Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor, isso é muito interessante, porque eu, né, o Léo, o Rony, nós precisamos dessa graça tanto quanto. Mas também temos a responsabilidade, como um médico tem, como um guarda de trânsito tem, nós temos essa responsabilidade de ser esse atalaia. Né? Então, quando a pessoa chega e ela consegue ver em nós pequenos cristos, né? Povo santo, raça eleita, separado, escolhida de Deus, ela percebe que o caminho para ela é possível. Né? Então, esse papel, essa responsabilidade de sermos cuidadores, né? De sermos discipuladores, é essencial para que as pessoas compreendam essa segunda chance, compreendam essa possibilidade de que, né, como vocês estavam falando, eu queria até ouvir um pouquinho da história de vocês, porque nós tivemos o nosso recomeço. Né? Eu não cheguei aqui santo, nasci já com a gola clerical no pescoço. Nasceu pastor. Não nasci pastor, né? Deus nos chamou. Então é extraordinário esse recomeço que nós também vivenciamos. E por isso nós pregamos. Amém. Tem uma participação aqui interessante também. A menina do bairro Solar, não vou citar o nome dela por causa do conteúdo aqui. Ela dizendo, eu não consigo sentir o perdão de Deus na minha vida. Porque eu me pego toda hora pedindo perdão para Ele e depois eu me pego pensando em coisas absurdas. Não aguento mais. E aí, Jael, o que você tem para dizer para ela? Olha, o que eu tenho para dizer é não desista. Tome posse da palavra, né? A palavra fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A questão de se sentir perdoado, como o pastor Rony diz, é uma questão de fé, é de atitude e de posicionamento. Hoje eu vou levantar e vou me sentir a pessoa perdoada. Até porque a fé não é um sentimento, né? A fé é uma convicção baseada na palavra de Deus.
Justamente. Eu costumo sentar com as pessoas para aconselhar, eu abro a Bíblia e mando a pessoa ler em voz alta. Leia. Aí a pessoa lê, você entendeu? Aí ela fica meio assim, lê de novo, você entendeu? Aí quando ela entende, aí você percebeu o que Deus fez por você, está escrito, não é sentimento. É o que falta para ela, é o que Paulo ensina da renovação da mente. A renovação da mente, ela quebra os grilhões. Ela quebra o sofisma, ela quebra a mentira do jugo, da acusação, né? E acho que eu vejo muita gente hoje na igreja assim, eu não estou sentindo. É até por isso que os ministérios criaram tantos artifícios para fazer a pessoa entender o que Deus já fez. A gente não precisa listar pecado em papel e um por um, a gente não vai lembrar de todos, mas a gente faz aquilo para a pessoa lembrar que ela foi perdoada. É uma forma de memorizar, né? É um memorial, é um rito de passagem, de escravo para livre. Mas ele já foi liberto, só que é preciso entender. Posição e não desistir, né? Porque infelizmente muitas pessoas hoje elas pedem perdão e aí aquele pecado vem, ela cai, ainda que demore 1 mês, 1 ano ou 10 anos, não desista. Porque para onde que a gente vai se só o Senhor tem essas palavras? Você conhece Eliane Jarrell? Minha mãe. Mandou aqui, a mãe do pastor Léo, mandou um abraço para você, que está assistindo lá de Ponta Porã. Isso, divisa no Paraguai. Que legal. Manda um abraço para a mamãe aí. Abraço, mãe, beijão, volta logo, fazendo falta aí. Vai recomeçar aqui os feijão gostosos da mamãe. Isso aí. Tem uma participação também aqui de Anderson Barbosa, cantor e compositor. Ele é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Enquanto houver vida, a esperança de recomeçar com a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Verdade. A gente já falou sobre isso, né? E que a gente precisa crer, né, nessa esperança. Eu acho que o mundo hoje, eu falo que o fardo que o mundo tem colocado sobre... O Satanás já faz isso muito bem. Eu não preciso ficar colocando fardo nas costas de ninguém. Enquanto a vida é esperança. Tem um testemunho lindo aqui, Mariane Angra dos Reis. Nos divorciamos por causa de adultério. Me mantive firme com Deus, ele se converteu, casamos novamente com grande festa. Hoje usamos como testemunho e ainda engravidei aos 44 anos. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a poder família. do recomeço, gente. Em nome de Jesus. Eu tenho um episódio que marcou meu ministério e acabou se tornando até amigos. Um rapaz traiu a esposa 5 vezes, 5 mulheres diferentes. E dentro do gabinete, assim, aquele clima horrível. Ele queria o divórcio, não ela. Ele, que era o adulto, queria o divórcio. E aí eu pude explicar para ele biblicamente e também mostrar para ele moralmente que ele tinha problema. Que o problema não era o casamento, não era a esposa, era ele. Que era um animal selvagem para o sexo. Porque se fosse somente porque eu amo o outro, ele estaria só com a outra, né? Mas ele estaria com 5. Não é? E graças a Deus, assim, a esposa perdoou. Ela sabia só de um caso, ela ficou sabendo dos 5 lá na minha sala. E eu provoquei isso ainda. E ela perdoou. O perdão dela trouxe um amor tão grande entre os dois que ele se arrependeu de querer o divórcio, restauraram. A vida deles mudou completamente. Era um atleta jogando em times pequenos. Hoje o cara está na grande liga fora do Brasil, não vou falar onde é para não dar pistas, mas está aí ganhando muito dinheiro, casadão, 2 filhas, feliz da vida, com uma gratidão tão grande pelo que Deus fez. É o poder do recomeço, né? O recomeço passa pelo perdão, né? E não há impossível para Deus, né? Hoje a gente vê essa questão de perdoar, de mexer com o sentimento, do adultério, parece que é algo impossível, né? Mas não existe impossível. Ainda que seu caso de recomeço você possa perceber e pensar, isso é impossível, não tem como eu começar do zero. Tem como. Tem como, qualquer área, né, pastor Edson? E a gente falou muito sobre o adultério, eu creio que é sempre, né, um problema, né? O adultério, ele, desde os primórdios, mas nós precisamos, né, trabalhar, né? Quando a gente fala sobre finanças, quando a gente fala sobre profissionalismo, quando a gente fala sobre caráter, né? A gente precisa entender que Deus, ele deseja, né? Ele anseia, ele tem nos buscado, ele tem procurado os verdadeiros adoradores. E é necessário que nós entendamos, né, que a nossa participação, né, se é que participamos, né, a nossa participação é de responder ao seu chamado, é de dizer, eis-me aqui, como o profeta, né, disse, é de se posicionar. Quando a gente fala sobre Pedro, né, uma pessoa que viveu um recomeço extraordinário, não foi assim, então tá bom, Pedro, vai caminhar. Pedro foi constrangido, talvez as 3 mesmas vezes que ele precisou de falar para ser negado, ele foi constrangido 3 vezes lá, se tu me amas,
Senhor, tu sabes, tu me amas? Eu não estou me lembrando muito bem agora do contexto dessa passagem, mas foi publicamente que Jesus fez isso com ele? Eu não lembro. Foi com os discípulos ali na beira da praia, né? Assim que eles tinham voltado da pesca, mesmo. Ali em João 21. É interessante porque o constrangimento público pode gerar um arrependimento e uma mudança para sempre. E coletiva, deixa de ser individual e se torna a ser congregacional. A gente está terminando nosso tempo, não vai dar para a gente comentar muito, mas só para a gente fechar aqui, é até interessante também a pessoa procurar, às vezes, a liderança da igreja para confessar pecado, até para passar pelo constrangimento. Sim. Uhum. Porque ela vai pensar assim, cara, eu não quero voltar lá de novo. Pastoreio. Ajuda, né? É pedagógico, né? E hoje em dia, num contexto tão egoísta que nós vivemos, as pessoas elas não querem passar por constrangimento. Né? Acho que muitas pessoas da nossa geração hoje não estariam dispostas a ser discipuladas por Jesus. Exatamente. Porque Jesus cortava mesmo. Cortava. Chegava junto com os dois pés no peito. Na frente de todo mundo. Não, o Sermão do Monte, Sermão de uma bem-aventurança, gente. A bem-aventurança é só faca na caveira. Não, João 7, quando Pedro fez, ele falou, Senhor, o sermão tá duro, tá pesado. Pedro tá achando pesado? Pode ir embora com eles. Para onde iremos nós? Gente, ó, brigadão, viu? Tem palavra de vida eterna. Vocês aqui. Maravilha, Rony. Deus abençoe, pastor Wesley. E eu quero deixar aqui um texto para o seu coração. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Só em Jesus, só na graça e misericórdia dele, você encontra essa habilidade para recomeçar e você, através do crer em Cristo, você é perdoado, redimido e você pode encontrar poder para reagir também no seu dia a dia, na sua vida, em todas as áreas, porque Jesus sempre tem uma porção nova para nós, porque as misericórdias se renovam toda manhã. Então, cola em Jesus que você vai brilhar. Que Deus te abençoe, recomece cada dia no Senhor. Um abraço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.